O próximo fato é mostrado no episódio em que a Janet perde o emprego. E essa experiência a afeta de tal forma que ela chega ao ponto de reagir a uma piada do Michael de maneira desmedida. Lembram do que eu revelei no vídeo anterior a respeito dela ser neurótica? Isso é um exemplo do que eu quis dizer. Ela ficou histérica por conta de uma piadinha. E para os que estão em dúvida sobre o que é uma pessoa neurótica, permitam que eu tente explicar. O que é uma pessoa neurótica, além de ser uma pessoa com neurose? De forma resumida, é uma pessoa que tem uma reação excessiva, seja da mente e ou do sistema nervoso, a qualquer distúrbio físico ou a experiências desagradáveis. E um dos exemplos de neurose é, por mais incrível que pareça para algumas pessoas, a histeria, que nada mais é do que instabilidade emocional. E tal fato descreve bem a Janet, pois o emocional dela é quase tão instável quanto o de qualquer mulher de TPM. O próximo fato acontece quando o Michael tenta relaxar jogando videogame depois de um dia terrível de trabalho. E o que a dondoca da Jay faz ao invés de deixar seu marido em paz? Ela inventa de querer atenção. E mesmo ela enchendo o marido dela, ele pausa o jogo para sair com ela para jantar. Mas quando eles voltam para casa e o Michael retorna ao seu merecido tempo de paz e sossego, que no caso seria retornar ao jogo que ele havia pausado antes, a mimada dá chilique. Ocorrem outras coisas no episódio, mas não são importantes para a narrativa do meu vídeo. Aliás, isso vale para todos os episódios citados no vídeo anterior e neste também. Além de neurótica, a dondoca é o tipo de mulher que sempre exige mais e não é grata pelo que já tem. Vamos falar sobre o próximo fato, que ocorre no passeio em família para conhecer mais sobre a história dos Estados Unidos. E vamos começar com o seguinte detalhe: a família não quer fazer essa viagem, só a Janet, porque é a única que se interessa por história, e o Michael só concorda em ir para comer lagosta. Ou seja, a família dela é obrigada a fazer o que não quer para atender à vontade da mimada da Janet. Lembram o que eu disse sobre os sábados em família que só acontecem porque ela quer? Eu não notei se era sábado nesse episódio, mas isso pode contar como mais um exemplo de autoritarismo que a Janet foi capaz de fazer a seu próprio marido e filhos, além de ter cometido violência doméstica contra o próprio marido com a desculpa de estar de TPM. Isso tudo, e mais alguns pitis devido a essa mesma TPM, aconteceu nesse episódio. Próximo fato. O Michael é forçado pela Jay a ir com a família a um restaurante japonês, isso quando ele queria assistir ao jogo de basquete do qual o Michael Jordan estava, e no fim teve que aturar comer na mesma mesa com uma família cujo líder havia sido desagradável com ele horas antes. Nem é necessário falar muito. Autoritarismo e chantagem emocional por parte da Janet. E esse último é um dos piores defeitos que ela tem. Forçar o próprio marido a escolher entre a língua dela e a língua do Michael Jordan? Eu sei que muitos amam o Michael Jordan, mas não a ponto de quererem beijar ele. E finalmente vamos para o último fato, que é apresentado no episódio em que Janet é a treinadora de um time de futebol onde só tem meninas. E uma delas é a Cady. E como já era de se supor, ela é muito autoritária com elas, o que faz com que o Michael se ofereça para ser o treinador delas. E quando ela vê que as meninas gostam mais dele do que dela, a Janet um tempo depois concorda em treinar um outro time de meninas só para competir com o ex-time e com o marido dela. E no meio do episódio, ela revela ao Michael que ela ficou desse jeito por conta de traumas na infância dela, já que ela sofria bullying naquele tempo por conta do peso. Em outras palavras, ela se tornou essa neurótica hipercompetitiva por falta de psicólogo. Eu sei que sofrer bullying é desagradável e que ninguém deveria passar por isso. Acreditem, eu sei. Mas chegar ao ponto de manipular ou oprimir sua própria família só indica que você precisa de um psicólogo urgentemente. E não é o terapeuta com o qual ela se consulta, que é visivelmente parcial, que irá ajudá-la, pois ele não serviu para quase nada. Porém eu sei que tem gente que vai falar: "Ah, mas R, você só ficou falando mal da personagem, como se ela não tivesse nenhuma qualidade.
verdade, é óbvio que ela tem qualidades. Ela consegue ser uma boa esposa e uma boa mãe às vezes, mas os defeitos dela pesam mais, e minha opinião sobre ela permanece a mesma. Finalizando, é hora de responder a pergunta: Janet Kyle é uma personagem exemplar? É claro que não! Ela é mimada, autoritária, emocionalmente instável, muito egoísta em várias ocasiões, hipercompetitiva e, o pior de tudo, chantagista emocional. Coisas que nenhuma esposa deveria ser. Ela não deve ser um exemplo de esposa, de mãe e nem mesmo de mulher para ninguém. Não sejam como essa personagem. E se gostou do vídeo, sinta-se à vontade para deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações caso um vídeo novo apareça na plataforma. Agradeço pela atenção de todos e se cuidem!